Uma boa tarde a todos. Julgamento RSE número 5508194-2021, 8210017, sustentação oral em favor da recorrente Fabiane Schuster da Silva, em nome Rodrigo Torres, OAB 51761. A saudação dessa defesa a esta egrégea terceira Câmara Criminal, eminente desembargador presidente, demais componentes dessa egrégia Câmara Criminal. A saudação também ao douto Procurador de Justiça e demais presentes na sessão de julgamento, mesmo que na forma virtual. Vem essa defesa, na verdade, reforçar alguns argumentos já apresentados, inclusive em sede de memoriais, que pede encarecidamente que também leiam os nobres julgadores para fins de reforço da defesa nesse julgamento do recurso em sentido estrito. E, na verdade, trata-se de acusação de homicídio, onde atualmente a recorrente foi pronunciada pelo juízo de origem pelo homicídio da vítima Thaís, e que, na verdade, agora vem essa defesa a esta egrégia Câmara Criminal buscar a reforma da sentença de pronúncia e, consequentemente, a absolvição da recorrente em face dos argumentos a seguir expostos. Pelo que se vislumbra na sentença de pronúncia, o magistrado entendeu que existiam elementos suficientes para levar a recorrente a júri, o que essa defesa discorda frontalmente e vai demonstrar a seguir da possibilidade concreta, efetivamente, que os indícios mínimos de autorias necessárias para o juízo de pronúncia, especialmente considerando a prova judicializadas, não são suficientes para levar a recorrente a júri. E nesse passo existe absolutamente apenas um depoimento de uma testemunha presencial que inicialmente em fase policial apontou alguns indícios de autoria em relação à presente recorrente, que se chama Valéria Cristiane Antunes, e depois em juízo retificou o seu depoimento salientando que foi ameaçada por outra testemunha, que depois pessoalmente nem se encontrou mais para prestar depoimento, chamado Robson Dutra, a qual teria ameaçado, inclusive, a colocar o nome da recorrente como autora do homicídio em questão. Mais precisamente, o depoimento da Valéria Cristiane Antunes, ela não confirmou a sua versão em juízo, salientando que a recorrente, na verdade, sequer estava no local dos fatos. Deu então a versão apontando a recorrente na delegacia de polícia, pois teria sido efetivamente ameaçada por Robson. E este, na verdade, é o único depoimento, é a única prova que se extrai do presente processo, capaz de inicialmente apontar os indícios de autoria em relação à recorrente. O que se tem efetivamente em juízo, como testemunha presencial, é o depoimento de Marilei Inês Vinck, onde refere em juízo, confirma em juízo, apenas que viu perto do local dos fatos uma pessoa com cabelos de cor loiro, onde não teria sequer visto o rosto. Portanto, senhores, além disso, confortando a tese defensiva de inexistência de indícios suficientes para o juízo de pronúncia, a recorrente apresentou, inclusive, duas testemunhas defensivas, corroborando que não se encontrava no local dos fatos, mas sim com uma terceira pessoa em local diverso,
onde no mesmo dia, aproximadamente no horário que ocorreu o homicídio, se encontrava em um bar com outra pessoa, inclusive confirmado por uma testemunha chamada Marcos Castro da Silva, que teria sido, inclusive, teria visto a ré e uma terceira pessoa, que não envolvendo as pessoas do fato em questão, sendo abordadas pela polícia no dia dos fatos. A recorrente, na verdade, absolutamente nada tem a ver com os fatos em questão, existindo, na verdade, apenas o depoimento inicial relatado em fase policial de Valéria Cristiane Antunes, a qual retificou a sua versão, apresentando inclusive os motivos pelos quais teria apontado a recorrente como autora dos fatos delituosos em questão. Nessa senda, inclusive, através do depoimento de Valéria Cristiane Antunes, ela aponta, na verdade, em depoimento judicial, após muita insistência do juiz, inclusive com medo de prestar depoimento, em função da testemunha Robson, que ele efetivamente teria sido o autor do homicídio em questão, e não Fabiane. E, queiram ou não queiram, senhores, arrolado pela acusação, judicialmente o Robson Dutra, principal então suspeito do homicídio em questão, não foi mais localizado e simplesmente desapareceu, não podendo confrontar os fatos que foram apresentados em juízo. Nesse diapasão, na verdade, as suspeitas deveriam pairar contra o Robson Dutra e não contra Fabiane, em função principalmente pelo depoimento da testemunha Valéria Cristiane Antunes. Neste passo, através de um novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o qual já foi colacionado, inclusive, jurisprudência nesse sentido, com os memoriais ofertados por esse defensor, principalmente através do julgamento do RESP 1740921 pelo relator ministro Ribeiro Dantas, bem diz sobre esse tipo de situação, onde ele refere: na decisão de pronúncia, para que a causa penal seja apreciada pelo tribunal de júri, são necessários, além da prova da materialidade fática, indícios minimamente seguros da autoria, produzidos na fase jurisdicional da persecução penal, sendo insuficientes as provas exclusivamente inquisitoriais para o juízo de convicção, o que torna impositiva a despronúncia nos termos do artigo 414. O que se denota aqui é que existe prova extrajudicial produzida em fase policial que não foram efetivamente confirmadas em juízo. No mesmo sentido, o habeas corpus número 589-270, ministro relator Sebastião Reis Júnior, que refere: a atual posição do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema admite a pronúncia do acusado com base em indícios derivados do inquérito policial, sem que isso represente a afronta 155 do Código de Processo Penal. A nova orientação do Supremo Tribunal Federal, através do julgamento do ministro Celso de Mello, a primeira fase de procedimento de júri constitui filtro processual com a função de evitar julgamento pelo plenário sem existência da prova de materialidade de autoria. É ilegal a sentença de pronúncia com base exclusivamente em provas produzidas no inquérito, sob pena de igualar a densidade da sentença que insera o jus accusationis à decisão de recebimento da denúncia. Todo o procedimento delineado entre os artigos 406 e 421 do Código de Processo Penal disciplina a produção probatória destinada a embasar o deslinde da primeira fase do procedimento criminal do júri. Trata-se de arranjo legal que busca evitar a submissão dos acusados ao conselho de sentença de forma temerária, não havendo razão de tais exigências legais fosse admissida
a atividade inquisitorial como suficiente. Portanto, senhores, no caso em questão, existe uma prova isolada que não corrobora com os demais elementos de prova produzidos em juízo, e de maneira que não houve a prova judicializada capaz de apontar os indícios mínimos de autoria para fins de julgamento pelo plenário do júri. Nesse sentido, principalmente através da nova orientação do Superior Tribunal de Justiça, especialmente para fins de juízo de pronúncia e encaminhamento pelo Tribunal de Júri, inexistindo a confirmação da prova policial em juízo, especialmente no que tange aos indícios de autoria, que são extremamente frágeis do caso em questão, a presente defesa postula a impronúncia e a absolvição da recorrente no que tange à acusação que ora paira contra a sua pessoa. Aproveitando o ensejo, no que tange à manutenção cautelar da recorrente, a sentença de pronúncia também merece ser reformada, uma vez que o magistrado de origem não aponta a demonstração da periculosidade concreta da recorrente, caso fosse colocada em liberdade. Apresenta também deficiência na fundamentação no que tange a viabilidade de substituição, no caso concreto, da prisão preventiva pelas medidas do artigo 319 ou qualquer outra diversa de prisão, que poderia ser tranquilamente aplicada no caso concreto, uma vez que a recorrente ostenta os requisitos legais. E também, compulsando os autos, e face ao tempo já decorrido, a ordem pública já restou restabelecida, a recorrente se encontra segregada cautelarmente mais de 8 meses, e a ordem pública já restou restabelecida, de maneira que, no atual momento processual, é totalmente plausível que seja substituída a prisão preventiva por medida diversa. Na verdade, o que se verifica no caso concreto, e os fundamentos exarados pelo magistrado de origem na sentença de pronúncia, o qual faz referência, inclusive, ao decreto preventivo inicialmente proferido, é de que a mesma se encontra presa pela gravidade genérica do delito, não apontando, na verdade, uma concretude capaz de demonstrar a necessidade da manutenção cautelar da recorrente. Nestes termos também, pede essa defesa que a questão da manutenção cautelar da recorrente seja reapreciada por esse colegiado, de maneira que, concretamente, observando-se as condições pessoais da recorrente, totalmente plausível que seja substituída a prisão preventiva por outra medida contida no artigo 319, inclusive ainda submetendo-se, se assim entender esse colegiado, ao monitoramento eletrônico, no sentido de garantir o bom andamento do feito até o deslinde final da demanda. Então, postula então a reforma da sentença de pronúncia, requerendo essa defesa a substituição então da prisão preventiva por medida diversa, prisão prevista no artigo 319, podendo ainda esse tribunal estabelecer qualquer condição que entender necessária para a garantia do bom andamento do feito. Desde já agradeço pela atenção, uma boa tarde e um bom trabalho a todos.